Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 24 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem um grande ataque contra a capital da Ucrânia com vários mísseis e drones lançados, muitos prédios atingidos, objetivos civis, tá? Essa coisa toda aqui foi muito cruel, um crime de guerra absurdo, mas também um sinal de desespero de Moscou, né? A gente vai ver por que o fato de que o Marco Rubio praticamente disse que acabaram as negociações, isso é muito ruim para Moscou. Moscou estava contando que o Trump conseguisse ganhar essa guerra para o Putin, né? Eu fico me perguntando se não chegou a pagar por isso, se não foi uma encomenda paga de antemão, e é por isso que o Trump tem falado tanta besteira para tentar convencer o Putin, que ele tentou tudo o que podia, mas não conseguiu entregar o que ele prometeu para o Putin, né? Bom, o fato é que é muito triste esse ataque a Kiev, vários prédios destruídos, prédios residenciais, nada de militar, nada significativo, mas o número de mísseis realmente foi muito grande, não conseguiu, as defesas antiaéreas ucranianas não conseguiram deter esse ataque, vários alvos atingidos aqui. De novo, sinal de desespero do Putin. Outros lugares também sofreram ataques, outros pontos aqui na Ucrânia, Kharkiv, Odessa, Zaporizhia e outros lugares. Também teve ataque ucraniano contra a Crimeia, teve várias explosões aqui em Sevastopol, Saki, Simferopol, também numa base aérea aqui embaixo na Crimeia. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, e na questão diplomática, o que a gente viu ontem foi uma continuação do que teve anteontem, que é basicamente os Estados Unidos dizendo que a Ucrânia não quer conversar. Ucrânia que não quer a paz, o problema é a Ucrânia e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho que isso encaixa muito bem nessa hipótese que eu coloquei e que o Zelensky deu a entender, tá? Que o Trump, na verdade, está sendo pago pelo Putin para tentar conseguir a vitória, porque militarmente o Putin não conseguiu. Eu vou explicar para vocês qual que é a minha ideia, a gente não tem evidência disso, mas que faz todo sentido, faz. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, é o que eu falo para vocês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como vocês podem ver, um grande ataque em Kiev aqui. Foram 11 mísseis Iskander ou KN-23, dos quais 7 foram derrubados, são mísseis balísticos, só se derruba com o Patriot. Então a Ucrânia ainda conseguiu derrubar uma grande quantidade, 7 dos 11 mísseis foram derrubados, mas simplesmente foi míssil demais para eles conseguirem derrubar, né? Os ucranianos precisariam ter mais defesas antiaéreas. Dos 37 Ra-101, que são mísseis de cruzeiro, são um pouco mais fáceis de derrubar, mas são mísseis que, quando explodem, acabam causando muito dano. Infelizmente, só 31 dos 37 conseguiram ser derrubados. Os Iskander-K, 6 deles não foram derrubados, principalmente porque foram mísseis direcionados a outros lugares e não a Kiev, bem como os Calibre, né, que só 6 dos 12 foram derrubados também. Os 4 Ra-59 foram derrubados, todos eles, não teve muito problema. E também os drones Shahid, a imensa maioria foi derrubado, como é tradicional. Então dá para ver que foi um ataque enorme, um dos maiores ataques nessa guerra até aqui, com mísseis e drones visando realmente causar dano na Ucrânia, né? E por que isso? Por que o Putin fez esse tipo de coisa? Ele fez isso porque ele está chateado com a forma como as coisas estão andando do ponto de vista diplomático, tá? Esse tipo de ataque é um tipo de ataque que, é lógico, é cruelíssimo, né? Mata pessoas, tem várias pessoas mortas, várias pessoas desaparecidas, ainda tem 10 pessoas debaixo dos escombros lá em Kiev, então é um ataque muito cruel, um ataque terrível, mas do ponto de vista militar, isso não traz absolutamente nenhum ganho ao Putin, né? Ele não está em nada melhor do que estava ontem militarmente, né? O único objetivo disso é o objetivo de propaganda e de tentar causar insatisfação no povo ucraniano, forçando o Zelensky a negociar. O Putin, a gente já sabia disso, eu já tinha falado para vocês isso, ele já sabe que é incapaz de ganhar essa guerra militarmente. A última expectativa que ele tinha é que o Trump conseguisse ganhar essa guerra para ele, né? Ele apostou todas as fichas na eleição do Trump, e o fato do Trump ter feito esse trabalho tão diligentemente, com tanta força para tentar fechar esse acordo, né? E um acordo que é excelente para a Rússia e péssimo para a Ucrânia, me faz crer se não teve mais do que isso, não teve realmente financiamento dos russos na campanha do Trump, justamente com esse objetivo. E o Trump agora
está meio que se desculpando com o Putin quando diz que tá vendo, o Zelensky que não quer, eu não consigo, o Zelensky não quer. Lembra, o Putin ele tem um problema que é o seguinte, ele próprio cai na própria propaganda russa. Ele acha, ou ele achava também, que a Ucrânia estava fraca, que o Zelensky estava fraco, que o Zelensky não tinha popularidade, que se pressionassem o povo ucraniano a lutar contra o Zelensky. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está querendo incentivar as pessoas da Ucrânia a lutarem contra o Zelensky. Ele não percebe que esse tipo de coisa, na verdade, piora a situação dele, né? Piora a situação da Rússia, no final das contas, né? O ataque na última noite, segundo o comandante, teve drones e mísseis e coisa e tal de várias direções, e com isso a Ucrânia não conseguiu deter todos os mísseis. Para você ter uma ideia, está aqui o alarme de ataque aéreo ontem na Ucrânia, toda a Ucrânia em alarme de ataque aéreo. As imagens aqui realmente impressionantes. Aqui Kiev é uma cidade de 5 milhões de habitantes, é uma grande metrópole, uma cidade que, como eu falei para vocês, funciona normalmente. Eu fiquei lá o mês de novembro praticamente todo, e a cidade está funcionando, fábricas, lojas, tudo funcionando, né? Pessoas indo à escola, escolas, universidades e coisa e tal. Imagina uma explosão dessa. Lembra, uma coisa que as pessoas que estão longe da guerra não percebem, talvez, é o quanto que, na verdade, isso daí não afeta a cidade como um todo, tá? Essa explosão é terrível, né? Aquele prédio que foi atingido ali, morreu um monte de gente. Imagina para quem tá aqui no Rio de Janeiro, se explodir um prédio lá na Barra da Tijuca, ou explodir em vários prédios aí na Barra da Tijuca, em São Cristóvão e não sei aonde. Para quem tá aqui na zona sul do Rio, você não vê nada. Não faz tanta diferença assim do ponto de vista da cidade. É uma tragédia para as pessoas afetadas, evidentemente. Fica todo mundo muito assustado. Mas no final das contas isso causa mais raiva contra o Putin e mais apoio ao Zelensky do que qualquer outra coisa. As imagens são impressionantes aqui. Esse aqui é uma imagem que foi vazada na internet, é o tipo da imagem que não se mostraria normalmente, porque isso aqui dá indicação para os russos de o que foi atingido, mas isso daqui já está na internet, então não vai fazer diferença eu mostrar aqui, já está sendo publicado por contas muito maiores do que a minha, né? Então aqui, ó, olha a explosão grande aqui dentro da cidade, vai ter uma outra explosão daqui a pouquinho, outro míssil chegando ali. Realmente explosões enormes atingiram vários prédios, os mísseis ali, prédios residenciais dentro da Ucrânia, né? Ou seja, realmente é muito triste esse ataque, um ataque covarde, veja o míssil caindo ali. Mas, de novo, um ataque que do ponto de vista militar não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer, não muda absolutamente nada do ponto de vista, e mesmo do ponto de vista da propaganda, né, que o Putin queria uma propaganda, né, contra a Ucrânia, coisa então para forçar a Ucrânia a negociar, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Foram 6 mísseis balísticos, 6 mísseis de cruzeiros atacaram o Kiev até aquele momento, ainda teve mais, né? No final das contas foi o total aqui, foi um monte de mísseis no final das contas. Enfim, tem outras imagens aqui de locais atingidos. Aqui ó, o som, principalmente esse vídeo aqui, mostra o som. Eu conheço bem esse som, realmente é assustador isso. É um som verdadeiramente assustador. Mas enfim, aqui outros mísseis que foram destruídos, tá? Teve muitos mísseis destruídos, muitos drones destruídos também pela defesa antiaérea. Infelizmente, muito escombro, prédios que caíram totalmente aqui. Isso aqui é um prédio residencial, cara. O que o Putin ganha com isso, cara? Não ganha nada, cara. Ele destruiu a vida de um monte de gente aqui, pessoas morreram e coisa e tal. Tadinho do cachorrinho ali perdido no mundo. Ainda tem um monte de gente sobre os escombros ainda. Essa manhã em Kiev tá com uma grande movimentação das forças de segurança, né? Tá aqui, ó. 10 pessoas ainda estão desaparecidas sobre os escombros e a Ucrânia simplesmente não conseguiu derrubar o volume de mísseis e drones que foram mandados. Não temos defesas antiaéreas, não são suficientes. O Zelensky queria comprar mais Patriot, pagar os Patriots americanos. O idiota do Trump recusou isso, né? Ou seja, mostra que aquela desculpa dele de que ele não quer dar dinheiro para a Ucrânia, que a América primeiro, temos que gastar dinheiro com os americanos. A Ucrânia quer comprar o Patriot. E aí, você não vai vender, não tem interesse em ter os empregos e coisa e tal? É o que eu falo para vocês. A cada vez mais as coisas se encaminham para o fato de que o Putin vendeu um pacote para o Trump. Não foi só dinheiro não, tá? Foi dinheiro e a promessa de propaganda nas redes sociais. Eu já falei para vocês que existe uma lenda de que os russos têm uma força muito grande de propaganda nas redes sociais, que eles conseguem contornar, mudar a opinião das pessoas,
e que não sei o que lá, que eles conseguem fazer e acontecer, e que isso é falso. Eles não percebem o quanto que eles têm menos capacidade disso. Aí o que eles estão investindo agora? Em convencer algumas poucas pessoas de que isso faz diferença, de que isso realmente... Olha, se você não ficar do lado dos russos, a gente vai atacar você, você vai perder audiência, você vai perder espectadores, você vai perder pessoas que te apoiam, e aí você vai ficar mal. Quando, na verdade, eles não conseguem fazer isso. O jogo é muito mais simples na era da mídia social, né? Os russos tiveram muito mais capacidade disso na época da informação centralizada, na época em que a mídia central era muito mais facilmente comprada por eles, né? Ainda um grande número não tem como eu mostrar a tragédia que foi esse ataque em Kiev e manter a monetização do vídeo. Muito triste, pessoas sendo resgatadas dos escombros ali em várias cidades. Muito triste isso, realmente muito triste. Aqui, durante a noite, os ataques aqui, ó, em vários prédios, várias casas residenciais, foram 10 mortos, mais de 100 feridos e outras 10 pessoas que ainda estão sendo procuradas, ainda estão sendo buscadas debaixo dos escombros pelas equipes de segurança da Ucrânia, né? Muito trabalho ainda acontecendo hoje na Ucrânia por conta disso, e não foi só em Kiev, foi também em outras cidades, né? Kharkiv, Odessa e outras cidades. Uma coisa que chama atenção e que ainda aponta para esse caminho que eu estou dizendo para vocês é o fato de que o número de ataques de drones e mísseis russos contra o território ucraniano cresceu depois que o Trump tomou posse, né? Para você ver que essa ideia de que você ceder à Rússia melhoraria a situação, né? Não, porque o Trump está negociando, então a Rússia tem interesse na paz e coisa e tal. E simplesmente não é verdade. Você pode ver aqui que quando você tinha os ataques na época do Biden, enquanto você tinha os ataques, teoricamente o Biden brigando com o Putin, o Biden ajudando a Ucrânia e coisa e tal, né, sem pacificar nada, sem ceder ao Putin em nada, os ataques de mísseis e drones contra as cidades ucranianas eram muito menor. Bastou o Trump tomar posse, começar a política dele de pacificação, de tentar dizer que não vamos agradar ao Putin para acabar essa guerra, porque está morrendo gente de forma inútil e que a Ucrânia não vai recuperar nada e que pipipi, popopó. Bastou começar isso para a Rússia começar a fazer mais ataques. De novo, por que isso? Porque o Putin quer forçar os Zelensky a aceitar um acordo de paz que seja... Ele quer forçar os Zelensky a rendição. Ele quer que o povo ucraniano se revolte contra os Zelensky e com isso ele seja obrigado a aceitar uma rendição completa, entregar tudo que o Putin quer. O que o Putin está tentando é usar o Trump para ganhar na diplomacia o que não conseguiu ganhar no campo de batalha. E por que eu digo para vocês que a gente está caminhando no sentido correto? O Trump já está desistindo desse acordo de paz. Está falando que não tem jeito, não sei o que lá. Certamente o Putin está ameaçando ele. Olha, se você fizer isso, eu vou diminuir vou dar um jeito de usar o meu exército de robôs para diminuir a sua popularidade e coisa e tal. Só que o que o Trump está vendo é que a popularidade dele já está no lixo mesmo, né? Ele já está muito mal no final das contas. Não vai conseguir nada. E em pouco tempo ele vai perceber que a única alternativa que ele tem é justamente ajudar a Ucrânia, por mais que ele tenha anteriormente feito esse acordo com o Putin, né? Bom, falando um pouco sobre os ataques ucranianos, tá? Teve ataque ucraniano ontem também, aqui os ucranianos lançaram um grande ataque de drones, principalmente aqui na Crimeia. Teve drones também aqui em outros oblastes, mas isso daqui muito provavelmente foi mais para despistar os russos do que o ataque principal que foi aqui na Crimeia, né? Você pode ver essas setinhas aqui, isso daqui são reportes de russos dizendo que viram drones. Então, quando um soldado russo diz lá para o comando deles, vimos um drone de tal direção para tal direção, né? Então, eles marcam aqui no mapa e esses mapas acabam vazando para telegrams russos e a gente acaba tendo acesso a esses mapas. Então, você pode ver aqui que muita coisa aconteceu justamente aqui na Crimeia, foi o principal alvo dos ucranianos, né? Então aqui você tem também o caso de drones na Crimeia. Só dá para ouvir, tá? Não dá para ver nada aqui não. Para quem tem bom ouvido, conseguiu ouvir aí lá ao fundo o barulhinho do motorzinho de mobilete, lá o motorzinho 2 tempos e o pessoal atirando, que é tipicamente como o pessoal tenta derrubar esses drones, né, atirando neles, né? Então aqui, ó, explosões e fogos reportados no norte da Crimeia, perto do canal de Krasnoperekopsk. O canal de Krasnoperekopsk é bem aqui nesse ponto aqui, ó, onde a Crimeia se une ao continente, aqui no sul da Ucrânia,
Tá vendo aqui, ó, você tem aqui, ó, Krasnoperekopsk é essa região aqui, essa linha azul aqui é o canal que antes irrigava a Crimeia e agora está seco, né? E desde a destruição da represa de Kherson. E essa linha amarela aqui é a estrada que passa aqui pela região, então nessa região aqui que houve esses barulhos de explosão, né? Parece que teve explosões grandes aqui próximo de Saki. Saki é um pouco mais abaixo, é nessa região aqui. Aqui, ó, tá marcando aqui, ó, onde é que foi o avistamento dos drones, né? Saki aqui, ó, teve uma explosão em Saki aqui, também aqui no aeroporto de Novofedorivka, também teve explosão por aqui, e teve, além disso, Simferopol, e também nesse outro ponto aqui em Stary Krim, que é perto aqui de Feodósia, dessa região aqui da coisa Feodósia, aqui, Stary Krim em algum lugar por aqui. Enfim, aqui, Stary Krim está aqui, justamente locais que foram atingidos por drones ontem, né? Lembra, a gente não tem imagens desses drones atingindo as coisas por lá, porque, de novo, a Rússia tem apertado os cidadãos para não divulgarem essas informações, justamente porque isso ajuda os ucranianos, né? Então, a gente não tem imagens, mas a gente sabe que teve ataque ali, que teve coisa destruída nesses ataques, né? De acordo com canais monitorados da Rússia, explosivos aconteceram na base aérea de Kirovsk. A base aérea de Kirovsk fica nessa região aqui do Cabo Tarrankut. Esse aqui é o Cabo Tarrankut. Kirovsk fica em algum lugar por aqui. Aqui, ó, Kirovsk. Kirovsk, essa cidadezinha aqui, a base aérea dela deve ficar em algum lugar aqui perto aqui. Não estou localizando aqui, mas deve ficar em algum lugar por aqui. E a base aérea de Kirovsk foi atingida ontem pelos ucranianos, né? Foi um dos lugares que foi explodido. Ou seja, teve muita coisa na Crimeia, tá? Os ucranianos atingiram um monte de coisa, mas repara a diferença, a gente está falando de bases aéreas, a gente não está falando de civis. Os ucranianos não atingiram as cidades em si, atingiram pontos militares na Crimeia, né? E aqui, ó, teve também informações aqui de ataques ucranianos em alvos valiosos na Crimeia no período de 21 a 23 de abril. Teve sistemas de radar, teve sistemas Tor, enfim, um monte de coisa que foi atingida aqui, segundo imagens que o pessoal está mostrando aqui, de sistemas que foram destruídos ali na Crimeia nesses últimos dias, né? Então, ao contrário dos russos, que no desespero é tão grande para forçar o Zelensky a negociar, eles sabem que militarmente não vão conseguir ganhar essa guerra, querem forçar o Trump a ganhar essa guerra para eles na base da diplomacia, não vão conseguir também. Então, esse é o desespero deles nessa história, né? Aqui, ó, no quarto ano da guerra, da invasão de larga escala dos russos, os russos começam a ficar preocupados o quão dentro os drones ucranianos conseguem chegar, né? Eu não sou especialista em defesa antiaérea, mas olhando agora, no quarto ano da guerra, como é que Rohols, né? Rohols é um termo pejorativo que os russos usam para os ucranianos. Como é que os drones dos Rohols, cheios de explosivos, chegam tão longe quanto Yalambuga no Tartastão, né? Eu estou um pouco preocupado com isso, falando de forma franca, né? Da fronteira da Ucrânia até Yalambuga são mais de 1000 quilômetros. Ele está falando justamente sobre o ataque que teve ontem, né? Numa fábrica de produção de drones em Yalambuga, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e a gente tem a confirmação agora do Estado-Maior ucraniano que confirmou que atingiu a planta de produção de drone, né? Lembra que eu mostrei ontem que os russos mostraram apenas imagens de drones sendo derrubados. Então, alguns drones foram derrubados de fato, mas é sempre assim. Quando você faz um ataque grande como esse, ainda mais uma distância muito grande, você manda um monte de drones. Alguns vão ser derrubados pela defesa antiaérea dos russos, mas outros vão conseguir atingir o alvo, e foi o que aconteceu. A gente já tem a confirmação de que houve alvos atingidos, que a fábrica foi atingida pelos drones ucranianos a mais de 1000 quilômetros da fronteira da Ucrânia, né? E esse é um ponto que particularmente preocupa o Putin, porque a Ucrânia está aumentando a sua capacidade ao longo do tempo. A Rússia está perdendo a capacidade. A Rússia começou essa guerra com uma segunda potência militar, com um monte de blindados e tanques e não sei o que lá, não sei o que lá, mas à medida que o tempo passa, esses blindados têm sido cada vez menos úteis, cada vez menos funcionais. Ao contrário, a Ucrânia, investindo pesado em drones, que é a nova guerra no final das contas, tem conseguido melhorar sua capacidade em relação à Rússia, né? Isso é um dos pontos que deixa o Putin apavorado nessa história. Aqui, para vocês verem, um outro ataque ucraniano contra um depósito em que haviam blindados russos. O tanque ucraniano entrou aqui, é um tanque com fibra ótica. Vê como é que o drone com fibra ótica realmente consegue entrar em cada buraquinho, né?
e pegou fogo na coisa toda ali, destruiu os blindados todos russos que estavam ali. Cada vez menos fácil usar blindados nessa guerra, cada vez mais complicado, né? E a Ucrânia continua aumentando a tecnologia, fazendo estudos, são várias iniciativas de melhorias de drones, de alternativas de drones, de comunicação e coisa e tal. Então eles estão mostrando aqui um novo sistema de comunicação de drones que eles têm usado para justamente inverter a posição da antena do drone. Tá vendo? A antena do drone, ela altera a posição de forma a permitir captar sinais mais à distância e coisa e tal. Então, uma coisa bem curiosa, isso bem interessante mesmo, como é que continua se investindo muito, e é isso que está fazendo a diferença, e é por isso que o Putin está tão desesperado, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala hoje sobre aquilo que a gente já falou ontem, o plano de 7 pontos, a proposta para acabar a guerra na Ucrânia, que os Estados Unidos iriam reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e não sei o que lá, e a Ucrânia, ou seja, basicamente era a rendição da Ucrânia. A Ucrânia ia aceitar tudo, o Putin ia ter tudo que ele quer, a Ucrânia que se foda aí, não tem esse negócio. Ontem que o Vance falou lá, não, porque a Ucrânia tem que fazer concessões territoriais, os dois lados têm que fazer concessões territoriais, mas espera aí, qual que é a concessão territorial da Rússia? A gente vai ficar com Kursk, é isso? Vai ficar com Belgorod e Kursk? Porque o que ele está querendo dizer é que a Rússia vai aceitar que não vai ter a parte não ocupada da Ucrânia. Ué, desde quando isso não é? Isso é concessão territorial? Isso não é concessão territorial, esse território é da Ucrânia, todo ele. Todo Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Ressão e Crimeia é da Ucrânia. Não tem que fazer... Como assim eles vão ceder território da Ucrânia? Não existe isso, né? Não tem concessão territorial. Eles querem que a Ucrânia ceda tudo e a Rússia tenha tudo que ela quer nessa história, né? O que não faz nenhum sentido. E daí, ontem a gente viu que a negociação lá em Londres, né, o Marco Rubio fugiu da negociação lá de Londres, simplesmente não teve a negociação em Londres, justamente porque o Zelensky foi lá para, né, supostamente fazer um acordo, mas já chegou e falou, olha só, não vou aceitar esse tipo de coisa, a Crimeia está fora de cogitação, né? E o pessoal americano ficou chateado, o Trump ficou chateado, ficou todo sentido aqui. A Karoline Leavitt, que é a porta-voz americana, falando que o Trump está frustrado, a paciência dele está muito pequena, e não sei o que lá. Ué, mas você não tinha falado que ia parar de negociar? Pronto, para de negociar, ninguém tá nem aí. É o Putin que quer continuar a negociação. Por quê? Porque é o Putin que quer que o Trump ganhe essa guerra por ele na base da negociação. O Putin não tem nenhuma outra carta, ele sabe que ele não consegue manter essa guerra por muito tempo, né? Que o Trump está frustrado, a paciência dele está muito pequena, né? O Trump escreveu um textão aqui, olha o textão do Trump aqui, o Trump tá igual um adolescente de esquerda, né? Porque não sei que lá, textão. O presidente ucraniano Zelensky está dizendo na primeira página do Wall Street Journal que a Ucrânia não irá reconhecer a ocupação da Crimeia. Não tem nada para se conversar sobre isso, né? Essa declaração é muito ruim para as negociações de paz. Como assim é muito ruim? Isso é o óbvio, Trump, isso é o óbvio do óbvio, né? A Crimeia foi perdida muitos anos atrás, na época do presidente Obama. De novo, o Trump com essa ideia de que, não é minha guerra e coisa e tal. Mas aí, você falou um monte de besteira aqui, não vou nem ler tudo aqui, porque é textão de adolescente de esquerda. Sabe aquele pessoal de esquerda de cabelo roxo? Quando começa a fazer textão? Igualzinho esse texto aqui do Trump que ele está fazendo aqui, né? E o Zelensky respondeu muito simplesmente com essa declaração da Crimeia, assinada pelo Trump em 2018, reclamando que, olha só, a Rússia, através da invasão de 2014 da Ucrânia e sua tentativa de anexação da Crimeia, visa dinamitar os princípios do direito internacional compartilhados por estados democráticos. Nenhum país pode mudar as fronteiras de outro pela força. Os estados do mundo, inclusive a Rússia, devem concordar com esse princípio das Nações Unidas e evitar anexações e coisa e tal, Ou seja, o Trump, em 2018, no governo Trump 1, assinou esse documento reconhecendo que era uma agressão da Crimeia, que a Crimeia não pode ser russa de jeito nenhum, porque isso iria destruir o mundo, né? Destruir a base do direito internacional. É o ponto que eu falo aqui. O pessoal aqui no Brasil gosta de dizer que nós não temos nada a ver com isso, que é uma guerra lá longe. Não, a gente tem a ver com isso sim. Se ficar estabelecido que, de novo, voltamos ao esquema de que basta um país ter força para invadir outro, a gente vai entrar em 200 anos de guerra daqui para frente. Vai ser um tal de país invadindo o país, de gente morrendo gente, que vai afetar a gente aqui também, não tenha dúvida. Tem vizinho nosso que vai querer invadir o Brasil. A gente vai ser afetado do mesmo jeito. Então não, essa guerra tem tudo a ver com a civilidade do mundo, com a capacidade do mundo pacífico para que as pessoas possam prosperar. Lembra, guerra é um negócio caro. Se a gente embarcar nesse negócio de violência, a gente vai perder um monte de coisa e não vai ganhar nada. Vai evitar prosperar, as pessoas melhorarem de vida, né?
Enfim, o Constantine se deu ao trabalho de responder cada ponto do que o Putin falou aqui, do que o Trump falou aqui. Trump e Putin é basicamente a mesma coisa, né? Vocês sabem, né? Ah, não, porque a Crimeia foi perdida há muito tempo atrás, isso nem é um ponto de discussão e coisa e tal. Não, não é um ponto de discussão sim. Ninguém reconhece a Crimeia como sendo russa, com poucas exceções, tá? Tem uma meia dúzia de países aqui que reconhece, ó. Cuba reconhece, Afeganistão, Coreia do Norte, Nicarágua, as ditaduras amigas do Lula. Conhece as ditaduras amigas do Lula? Pois é, aquele grupinho das ditaduras amigas do Lula, todas elas reconhecem a Crimeia como parte da Rússia. Eu tô falando para vocês, né? Enfim, ele fala um monte de coisa aqui, ó. Ninguém está pedindo que o Zelensky reconheça a Crimeia como território russo. A Rússia está querendo exatamente isso, né? A Rússia quer exatamente isso. Enfim, ele responde a tudo aqui, eu não vou ler tudo, porque é tanta besteira que o Trump falou aqui que nem justifica ler e refutar essas coisas todas aqui. O ponto interessante é o seguinte, o Trump falou que, eu tenho já um acordo com a Rússia, nós já conseguimos fazer um acordo com a Rússia, o que falta é a Ucrânia. Mas que idiotice é essa? Desde quando? De novo, olha só, repara o erro aqui. O Putin, ele cai na própria propaganda. O Putin sempre se enganou que essa é uma guerra com o Ocidente. Não é, é uma guerra com a Ucrânia. E ele está perdendo para a Ucrânia, não está perdendo para o Ocidente. Então ele tinha essa ideia que o Trump, ele fazendo um acordo com o Trump, bastava que o Trump iria forçar a Ucrânia alguma coisa. E o que me parece com essa história toda, porque é o seguinte, quando você vê esse tipo de coisa aqui, ó, o Trump não é burro o suficiente de acreditar nisso daqui. Ele tem alguma coisa por trás disso aqui. Ele não é idiota o suficiente. Não tem ninguém na alta cúpula dos republicanos que seja burro o suficiente para acreditar nessas lorotas que ele está falando. Ele está falando essas lorotas com um objetivo específico. E qual que eu acho que é o objetivo específico dele? Pô, Putin, eu sinto muito, eu sei que a gente fez um acordo, você me ajudou na campanha aqui, mandou dinheiro, botou suas redes de bot para me ajudar na campanha. O idiota do Trump não percebeu que isso não era necessário, isso não ajudou ele em nada no final das contas. Ele ganhou a eleição justamente porque ele estava sendo perseguido pelo Estado americano, pelos democratas fazendo ações aleatórias contra ele. O caso clássico é o Bolsonaro no Brasil. Por que o Bolsonaro tá bem pra caramba? Porque o STF tá perseguindo o Bolsonaro, tá todo mundo vendo isso. Bolsonaro só cresce na pesquisa. O STF tá criando um monstro. Bolsonaro vai chegar em 2026, vai escolher quem ele vai querer ser presidente, se ele não puder ser presidente. Então, no final das contas, essa ideia de perseguição, a população de forma geral tá muito contra o sistema. Querem alguém anti-establishment. E quanto mais o establishment briga com uma pessoa, mais aquela pessoa fica marcada como anti-establishment. O Trump ganharia a eleição de qualquer forma, mas o Putin vendeu para ele que ajudou com os robôs e coisa e tal, comprando um monte de influenciadores, lá o Tim Pool, o pessoal da Tenet Media e não sei o que lá. Ele disse que ajudou. Não ajudou, na verdade. O Trump ganhou a eleição porque quer. Porque ganhou mesmo. Pode ter mandado dinheiro para ele, talvez, né? Mas no final das contas, o ponto é esse. O Trump está se sentindo vendido para o Putin, né? Não consegue entregar o que o Putin quer que ele entregue, que seria esse acordo de paz. Seria o que o Putin pediu dele em contrapartida. E ele tá, esse discurso aqui, não é que o Trump acredite nisso daqui. Ele está querendo convencer o Putin. Ô Putin, eu tentei, mas a Ucrânia não quer, que eu não estou conseguindo. Aqui, ó, eu acho que a gente tem um acordo com a Rússia, mas a gente precisa fazer um acordo com o Zelensky está sendo muito duro e não sei o que lá. Aqui, ó, tem entrevistas em 2008 que o próprio Putin reconhece a Ucrânia como sendo, a Crimeia como sendo ucraniana. Enfim, é uma besteira sem tamanho isso, né? Aqui, ó, olha o Marco Rubio, a besteira que o Marco Rubio está falando aqui, ó. Nós temos o melhor entendimento da posição russa porque não falamos com eles, porque finalmente falamos com eles depois de 3 anos sem conversar. Isso não é a nossa guerra, nós não começamos ela, nós estamos tentando terminá-la. Agora é a Rússia e a Ucrânia que tem que resolver isso daí. Ou seja, o Rubio está falando que saiu dessa história, que não vai ter uma negociação. Acho ótimo, é o que eu falo para vocês. Excelente. O Trump está falando para o Putin, olha só, Putin, eu tentei, não consegui fazer o acordo, eu sei que a encomenda sua era que eu ganhasse essa guerra para você através de negociação, não deu, né? O bombardeio, aqui ó. Zelensky é muito difícil de lidar com o Zelensky, eu tenho muita dificuldade de lidar com o Zelensky. O Zelensky aceitava um cessar-fogo sem condições, mas o Putin não aceita. O Putin quer que o Trump ganhe a guerra para ele, tem que entregar tudo. Aquele plano de 7 pontos são só pontos favoráveis à Rússia, não tem um ponto que ajude a Ucrânia naquilo ali, né? Ou seja, o que o Trump está falando aqui, ô Putin, sinto muito, cara, não consegui fazer o que você queria, então agora já era. E tem um outro ponto que o Zelensky coloca aqui, que eu acho que é muito interessante. Olha só, o Zelensky sabe de mais coisa do que a gente sabe, evidentemente, né? Aqui, ó. O Zelensky está lá na África do Sul, tá? Ele chegou hoje na África do Sul, ele ia fazer uma visita de vários dias por lá, ele decidiu já voltar hoje. Ele só vai ter um encontro com o presidente da África do Sul, mas vai voltar imediatamente para a Ucrânia por conta do grande bombardeio que teve ontem lá em Kiev.
Mas ele, nesse discurso que ele fez lá na África do Sul, ele falou que, olha só, o Moscou esperava mais um escândalo durante o encontro da Ucrânia com os americanos em Londres, ou seja, uma armadilha, igual aquela armadilha que armaram para o Zelensky na Casa Branca, estava sendo preparada para o encontro de Londres que teve ontem. Só que o Marco Rubio não topou, o Marco Rubio saiu fora. Repara como é que o Trump está falando ainda que quer negociar, que falta a gente convencer a Ucrânia, enquanto o Marco Rubio já está falando que, olha só, sinto muito, não deu, não temos como acordar. O Marco Rubio, ele está pressionado pelo Trump, evidentemente, ele é um subordinado do Trump, então ele tem que seguir coisa, mas o Marco Rubio é um cara que está favorável à Ucrânia no final das contas. Ele está tentando manobrar a coisa por trás sem entrar em confronto com o Trump, porque se ele entrar em confronto com o Trump, ele vai ser sacado imediatamente, então não tem essa possibilidade. O que está acontecendo é isso. O fato do Marco Rubio ter saído do encontro ontem é porque justamente a Rússia esperava que tivesse mais uma humilhação pública do Zelensky para botar culpa no Zelensky, né? O ponto é esse, a grande derrota nessa guerra dos russos é a derrota na comunicação, é a derrota na propaganda. Eles achavam que o mundo ia se voltar contra a Ucrânia e ao contrário do que aconteceu. E muito disso por conta do carisma do Zelensky. O Zelensky conseguiu unir o mundo a favor da Ucrânia, né? Mesmo nos Estados Unidos, uma grande parte da população, a maior parte da população é favorável à Ucrânia. Então o problema é esse, eles estão fazendo essa campanha para tentar humilhar o Zelensky de forma a forçar ele a aceitar esse acordo. Não rolou e aqui ó, nós estamos muito mais fortes hoje do que estávamos no início da guerra e agora o principal objetivo em Londres é para parar a guerra, ou seja, o que ele quer é um cessar-fogo, mas não nas condições que o Putin colocou lá através do Trump, né? Bom, o Zelensky chegou na África do Sul, mas decidiu voltar mais cedo por conta do bombardeio contra Kiev ontem, então ele teve só um encontro com o Cyril Ramaphosa lá da África do Sul. Eu não gosto desse sujeito da África do Sul, mas enfim, o Zelensky está no papel dele, tem que buscar o máximo de apoio possível no mundo, já está voltando para Kiev, né? O Andriy Sybiha, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, disse que esse ataque brutal da Rússia ontem mostra que é a Rússia e não a Ucrânia que é o obstáculo à paz no final das contas. Isso é a mais pura verdade, mas de novo, entenda o que o Trump está falando. O Trump está falando, ô Putin, eu não consigo entregar o que eu te prometi. Não tem como eu te entregar o que eu prometi. Eu falei para você, você me disse que a Ucrânia estava morrendo, que era qualquer coisinha, era fácil convencer eles a pararem a guerra, que eles iam aceitar qualquer coisa. O que a gente está vendo é que não é bem assim, então eu não vou conseguir entregar o que você pediu. Esse é o problema. E quanto antes isso acontecer, melhor. Quanto antes acabarem essas negociações de paz, melhor para a Ucrânia, porque eu já falei para vocês, mais dia, menos dia, o Trump vai perceber que essa retaliação russa de botar os robôs para criticar ele, isso não vai fazer efeito nenhum no final das contas, e a melhor alternativa que o Trump tem é, ao contrário, apoiar a Ucrânia e voltar a fazer a mesma política, ou até mais forte contra o Putin depois, né? Bom, parece que o Trump está planejando se encontrar com o Putin na Arábia Saudita, no encontro na Arábia Saudita que eles vão ter, né? Vamos ver, quem sabe sai alguma coisa disso daí, quem sabe explode tudo e morre os dois, seria uma ótima oportunidade disso também. Algumas notícias aleatórias aqui, né? A Rússia conseguiu montar o terceiro avião totalmente doméstico desde o início da guerra, né? Quando a guerra começou, com as sanções começaram, o Putin disse que ia fazer 3 mil aviões internamente em 12 meses e não sei o que lá. Agora, 4 anos depois, temos o terceiro avião decolando e é um avião muito básico, muito cheio de problema, mas enfim, é o que a Rússia está podendo fazer, né? O Ben Shapiro entrevistou o Zelensky lá em Kiev e no final das contas essa entrevista vai ao ar hoje. Então acho bacana, a primeira parte da entrevista vai ao ar, agora não sei se é hoje ou se é amanhã, isso aqui foi no dia 23 de abril, então hoje, dia 24 de abril, deve ir ao ar o canal do Ben Shapiro. Isso é uma coisa bacana. O Ben Shapiro, ele é um conservador americano, ele tem uma grande audiência por lá, e ele apoiou o Trump nas eleições, mas ele não é aquele cara maga, sabe? Aquele cara fanático pelo Trump, ele não é isso. Então, pode ser que seja uma entrevista positiva. Vamos ver qual é o resultado disso daí, né? Bom, o Putin não vai comparecer ao funeral do Papa Francisco, diz o Kremlin. É lógico, senão ele vai preso, né? A Itália ainda assina o Tribunal Penal Internacional, ele vai preso se ele for lá, né?
Outra informação que saiu ontem, o Pete Hegseth falou que os Estados Unidos não vai mais servir como garantia de segurança para a Europa que se vire daqui para frente. E até o Marcelo do Hoje no Mundo Militar colocou aqui que concordo plenamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos. A guerra serviu para a Europa sair do coma que ela estava e que os Estados Unidos não tem que ajudar mesmo. Chegou a hora da Europa liderar, pois a capacidade de poderio militar e base industrial tem de sobra. E eu concordo em partes com isso daí. Eu concordo que a Europa, se quiser, consegue fazer isso sem problema nenhum, né? Consegue lidar com a Rússia, é muito mais rica que a Rússia, é muito mais poderosa militarmente que a Rússia. O problema dessa história são dois problemas. Primeiro é a posição americana. É o que eu falo para vocês. Os Estados Unidos ser a polícia do mundo tem um custo, né? Tem um ônus nessa história, mas tem um bônus também. E os Estados Unidos vai estar perdendo esse bônus, né? É muito preocupante essa degradação dos Estados Unidos, porque, de novo, me parece que é alguma coisa que foi encomendada pelo Putin. O pessoal pagou e na forma de dizer que está fazendo propaganda. Eu vejo muita gente aqui no Brasil com essa ideia, tá? Ah, se você for contra a Rússia, você vai perder audiência e coisa e tal. Eu falo para vocês que eu estou criticando a Rússia, estou criticando o Trump há um tempão aqui, minha audiência só sobe. Robô russo é inútil na era da informação descentralizada e distribuída. Aprendam isso, é inútil. Essa força que tanto os democratas quanto os republicanos dizem que a Rússia tem nas redes sociais é lorota, não tem nada. Enfim, ou seja, eu concordo com o Marcelo que está na hora da Europa fazer isso, mas eu tenho dois medos. Primeiro que a Europa é muito mais fragmentada. Ou seja, a França e a Alemanha elas podem realmente, né, assumir esse papel, mas a Europa como um todo é muito mais rica que a Rússia, não tenha dúvida, mas ela é mais fragmentada, é difícil ver uma coesão nesse esforço que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm um comando central que permitia essa coesão maior, né? E o outro problema é para os Estados Unidos, que os Estados Unidos, de fato, vão perder muito com essa administração Trump. Ou talvez não, ou talvez a gente esteja caminhando naquele caminho que eu falei para vocês, o Trump chegar à conclusão de que não consegue entregar o que prometeu para o Putin e no final das contas ele vai chegar à conclusão mais cedo, mais tarde, que ele precisa ajudar a Ucrânia, é a única alternativa que ele tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.